Em relação ao mercado de dólar, o que que a gente tem aqui no mercadinho de dólar? Então, bora lá. O dólar ontem bastante amarrado, bastante congestionado ao longo do pregão, baixa amplitude, muita sombra nas barras, né? Um mercado bem chatinho. Ele até deu uma leve movimentação de alta, mas ele ficou trabalhando dentro de um gigantesco bloco de ordens, né? Então, o que a gente precisa entender é se o mercado, assim como o índice, ele fez a impulsão, correção e vai impulsionar novamente, ou ele vai devolver isso para o fundo anterior. O dólar ele só vai dar essa característica mais certeira depois das 10h30, depois do seguro-desemprego nos Estados Unidos. Sendo assim, o que que eu tenho aqui para prestar atenção? Quando a gente coloca as médias do gráfico, né, a gente considera o dólar no modo retração. Então, diferente do índice, as médias estão todas próximas, tá, aqui do movimento. Então, na abertura de mercado, eu vou observar o alinhamento das médias, tá, ver se faz sentido, se as médias estiverem alinhadas para compra ou para venda, tá? Então, o que que eu acho aqui que talvez possa ser interessante? Alternativa de número um: mercado de dólar pode amanhecer rompendo aqui essa estrutura. Se ele amanhecer rompendo para cima, a média de 9 apontar para cima, a média de 20 estiver abaixo do preço, as duas linhas paralelas em 45 graus, algumas alternativas podem ser feitas. A primeira delas é fazer um Fibonacci nessa barra, entrar na retração de compra no 76,4, 61,8, essas duas entradas. Tem uma entrada também pelo primeiro pullback. Aí eu não sei se o primeiro pullback vai ser a VWAP do dia ou a média de 9. A média que estiver mais próxima do fechamento da entrada de compra. Um stop de 5 pontos para você levar até alvo. O alvo, ele é sempre a primeira barra do dia. Você pode projetar a primeira barra do dia para cima, você vai ter todos os alvos do dólar, tá? Então essa é uma alternativa aí que pode ser interessante. Agora, se outro contexto, se o mercado amanhecer rompendo para baixo, aí provavelmente isso aqui vai ser um falso rompimento de fundo, porque a média de 20 vai estar apontado para baixo, a média de 9 vai estar acima da média de 20 e a média de 200 ela vai estar apontada assim. Então, a média de curto e médio prazo, vou até colocar em vermelho aqui para você não se confundir. A média de curto e médio prazo, ela vai estar acima da média de longo prazo. Então, se o mercado amanhecer rompendo para baixo, é um falso rompimento. Do jeito que ele rompe, ele costuma devolver. Ele faz isso aqui, ó, na cara de todo mundo. Então, tem que tomar bastante cuidado. Por isso que a primeira barra do dia é o que vai determinar a tocada do dólar. E, principalmente, o alinhamento das médias, tá? Um outro ponto aqui interessante, em relação à estratégia do professor Kita. Em relação à estratégia do professor Kita, não dá para fazer aqui nessa região de fundo, tá, do candle de número um de ontem, porque já foi acionado o gatilho de compra aqui para subir, mas a gente pode tentar fazer um ajuste, um refino pelo 2 minutos, ver se tem alguma possibilidade que talvez possa ser interessante. O primeiro candle da manhã de ontem é o candle de número um. Ele forma um doji e ele, a partir do momento que o dólar chegou nessa região e subiu, tá, ele não retornou mais para esta região. Então, é uma região que pode ser uma região interessante de compra no gráfico de 2 minutos, fazendo um ajuste fino. Então, você pode fazer um Fibo no na barra um dos 2 minutos e marcar os 50%, que é a região dos 5403. 5403. Então aqui nós temos uma região de compra, tá? Na estratégia do professor Kita, com stop abaixo deste fundo aqui. Então, se o mercado amanhecer ou ir ao encontro dessa região, dá para fazer scalp, ou se o mercado permitir, né, pegar um movimento
Aí, interessante. Aqui em cima nós temos a barra de número 40, né? Algumas pessoas perguntando se daria para fazer a estratégia do professor Kita na barra 40 dos 50 minutos. Quando a gente faz um FIBO aqui na barra 40, tá, do 50 minutos, o 50% ele ainda não foi tocado. Então, neste caso, dá para fazer uma venda no 54, 30,5. Arredondo ele um pouquinho para cima aqui, ó. Dá para fazer também. Aqui é o preço médio dos vendedores que estão posicionados nessa região de topo. O stop ele fica um pouco acima desta região. Agora, Marquinho, e se o dólar ele amanhecer muito lá embaixo ou muito lá em cima, né? Então, por exemplo, se o dólar amanhecer aqui embaixo, onde ele quer abrir, aí tudo bem que é 8,55, né? Falta muito tempo ainda. Isso aqui muda pra caramba em 5 minutos. Mas se ele abrir aqui embaixo, o que que eu faço? Tudo vai determinar o posicionamento do IFR. Então, se ele amanhecer bem lá na parte de baixo e o IFR ele automaticamente fechar abaixo dos 20, o dólar vai estar muito barato. Aí a gente pensa em compras de dólar, né? Então vamos supor que ele amanheceu lá embaixo e o IFR mostrou autorização de venda, aí eu tenho a possibilidade de uma venda na mínima dessa barra, uma venda na VWAP, fechou acima da VWAP, compra na VWAP, faz o fechamento de gap. E se o mercado ele amanhecer lá embaixo e o IFR ficar trabalhando no 40, exemplo, acima da região dos 20, mesmo que o dólar esteja bastante esticado, mesmo que ele esteja longe das médias, provavelmente ele ainda vai continuar caindo. E é interessante uma venda na própria VWAP do dia para continuar o movimento de venda do dólar. Tá? Então, tudo vai determinar onde o dólar vai abrir e como que o IFR vai se comportar exatamente na abertura, ok? Então, essas são as possibilidades que eu vejo aí no mini índice e no mini dólar nesta manhã. Fechou? Então, num resumo, a gente tem duas possibilidades de venda de risco na VWAP e na 200 no índice. A gente aguarda a primeira barra do dia atrelada ao IFR do índice para saber se abre oportunidade de compra ou venda. No mercado de dólar, temos dois pontos de preço médio do institucional, uma compra aqui embaixo no 0,3, uma venda lá em cima no 30,5. E se você gosta de utilizar a estratégia de médias e IFR, tá? A gente vê como que o IFR vai trabalhar e qual a faixa de preço que o dólar vai abrir nessa abertura. Se você é uma pessoa que gosta de menos volatilidade e mercados mais direcionais e mais simples, depois das 10:30 da manhã, depois que sai o seguro-desemprego dos Estados Unidos. Antes disso, uma volatilidade maior. Para você que tem um pouquinho mais de experiência ou não, preste bastante atenção nessa abertura se o mercado vai abrir redeado. O que que é o mercado redeado? O mercado de trava. Então, se o mercado fosse abrir, por exemplo, agora, o índice futuro ele ia amanhecer negativo em relação ao dia de ontem e o mercado de dólar também negativo em relação ao dia de ontem. Então, ele já amanhece com uma trava de baixa pelos institucionais. Significa que os institucionais estão com medo, estão apreensivos. Então, tem diversas maneiras deles fazerem hedge. Uma delas é fazer uma trava de baixa no índice no dólar, atrelada à curva de juro, ou uma trava de alta de índice dólar atrelada à curva de juro, até que saiam os indicadores e eles se desfaçam de uma dessas pontas para o mercado correr. Se o mercado amanhecer ou ao longo do dia ficar descorrelacionado, é sempre interessante que você opere com menos contratos, tá bom? Porque é o mercado que dá mais stop. Fechou?